Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula sobre variáveis aleatórias agora com a parte 9. Nas aulas passadas, nós aprendemos sobre esperança e variância de variáveis aleatórias discretas. Na aula de hoje, vamos aprender estes mesmos conceitos para o caso contínuo. Dada uma variável aleatória x, chamamos de esperança a seguinte quantidade. No caso discreto, é essa somatória de xi vezes p de xi. Para o caso contínuo, a única diferença é que, ao invés de termos uma somatória, vamos ter uma integral. Mas continua sendo x, que é a minha variável aleatória, vezes a distribuição dessa variável. Então, antes era x vezes p de x, agora é x vezes f de x, que é a função densidade de probabilidade. Além disso, aquelas propriedades que nós aprendemos para o caso discreto valem também para o caso contínuo. Então, a mudança que veremos aqui será muito mais mecânica, porque o entendimento dos conceitos serão basicamente os mesmos. Vamos ver um exemplo. Seja x o tempo em minutos de espera até chegada do próximo trem. E a função densidade de probabilidade é dada através dessa função f de x. Inicialmente, para que essa f de x seja de fato uma densidade de probabilidade, temos que encontrar o valor de k. Então, qual que seria esse valor? Ora, Eduardo, sabemos que a integral de menos infinito a infinito da f de x dx tem que ser igual a 1, para que ela seja uma densidade de probabilidade. E essa integral pode ser resolvida por partes da seguinte forma. Uma integral de menos infinito até 1, e nesse caso a f de x vale 0, mais a integral de 1 até 3, agora a minha função f de x vale x menos 1 sobre k. E o último caso, que é a integral de 3 até o infinito, de novo da minha função valendo 0. E isso tudo igual a 1. Nesse caso, a única integral positiva é essa do meio. Então, resolvendo essa integral, eu tenho essa quantidade e eu vou igualar a 1. Agora, basta substituir os valores de x, que eu vou ter k igual a 2. Então, substituindo o k pelo valor de 2, eu tenho que essa f é de fato uma função densidade de probabilidade. Segunda pergunta, calcule o valor esperado de x. Então, o que está sendo pedido aqui é a esperança de x, agora uma variável aleatória contínua. Esperança de x representamos da mesma forma e é igual à integral de menos infinito a infinito de x vezes f de x, dx. E isso é igual à integral de 1 a 3, porque fora desse intervalo a minha função vale 0, de x vezes a minha f de x, que agora a gente já sabe que é x menos 1 sobre 2, que resolvendo dá 2,33. Ou seja, o tempo médio de espera do trem é de 2,33 minutos. E o conceito de variância de variável aleatória contínua é a mesma extensão que vimos do caso da esperança. Então, a variância da variável aleatória x, nós já vimos em aulas passadas, que é o desvio quadrático esperado em torno da minha esperança. Mas essa quantidade pode ser representada dessa forma aqui. O que eu fiz da primeira linha para a segunda? Na primeira linha, eu tenho a esperança de uma função de variável aleatória. Para a segunda linha, eu simplesmente apliquei essa esperança. Então, em vermelho é a minha função de variável aleatória vezes a f de x, que resolvendo eu vou chegar na mesma quantidade que já vimos em aulas passadas, que é a esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x. Então, a forma de encontrar a variância vai ser exatamente a mesma,
exceto pelo fato de antes utilizarmos somatória e agora integrais. Além disso, as propriedades que nós aprendemos para o caso discreto também valem para o caso contínuo. Vamos voltar para aquele exemplo do tempo de chegada do próximo trem. Então, seja x o tempo em minutos de espera até a chegada do próximo trem, com a FDP dada por x menos 1 sobre 2, que nós já encontramos o k, para x entre 1 e 3 e 0, caso contrário. Para encontrar a variância, precisamos da esperança de x e da esperança de x ao quadrado. E é isso que vamos calcular agora. A esperança de x ao quadrado é a integral de menos infinito a infinito da minha função, que é x ao quadrado, vezes f de x dx. E isso é a integral de 1 até 3, porque fora desse intervalo a f de x vale zero, de x ao quadrado, que é a minha função de variável aleatória, vezes a f de x. E o resultado dá 5,66. Isso para a esperança de x ao quadrado. E a variância é dada por esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x, que substituindo os valores dão essas quantidades, que é 0,23. E o que significa essa variância? Ora, eu já sei que, em média, o trem demora 2,33 minutos. Mas qual que seria a oscilação desse tempo? Será que é sempre 2,33? Ou teria semanas que ele demora menos, semanas que ele demora mais? É essa informação que a variância entrega. É a oscilação destes valores em torno da minha média, que é 2,33. Vamos ver mais um exemplo. A demanda semanal de água potável de uma cadeia de lojas em milhares de litros é dada por essa função, e o gráfico é esse que a gente está vendo na direita. Pergunta: qual é a esperança de x? Nesse caso, é uma variável aleatória contínua e esperança é dada pela integral de 0 até 1 de x vezes f de x dx, que resolvendo dá 2/3. Ou seja, em média, a demanda semanal de água dentro dessa cadeia de lojas é de 2/3, lembrando que estamos em milhares de litros. Mas toda semana é 2/3? Não sei. Vamos calcular a variabilidade dessa demanda semanal. E para isso, precisamos calcular a esperança de x ao quadrado, que é dada por integral de 0 até 1 de x ao quadrado vezes 2x dx. E o resultado dá meio. De posse dessas duas informações, podemos calcular a variância de x, que é a esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x, que é meio menos 2/3, que é a esperança, elevada ao quadrado. Então, a esperança me dá uma ideia da demanda semanal média e a variância me dá uma ideia sobre a oscilação de cada demanda semanal em torno dessa média, que era 2/3. E terminamos aqui mais essa aula em que aprendemos a esperança e variância para variáveis aleatórias contínuas.